Oi, Shirley. Boa tarde, bem-vinda. Que bom, né? Vamos concluir esse ciclo muito bonito. Oi, padre. Boa tarde. Vera, bem-vinda. Que bom, pessoal. Maurício, boa tarde. Lindas vésperas. Oi, Oi, Bia, padre. tudo Tudo bem? bem? Boa tarde. Boa tarde. Sua bênção. Abençoe. Amém, amém. Tudo Firme na bem, fé, padre? O que firme na fé, não provoquei nada em você. Firme. Não, firme. Acho que mais, com a graça de Deus, mais ainda. Bom, graças a Deus. Meu Deus, não, tá bom. Não, o estudo não pode, né, fazer a gente vacilar na fé. Ao contrário, né, padre? Com certeza. Que bom que você tem essa cabeça. Quando a gente Já ouvi. começou, quando a gente começou a pós, na interpretação das Sagradas Escrituras, eu ouvi isso também, sabia? Uhum. E vai perder a fé? Eu falei, meu Deus, mas por que que as pessoas falam isso? É, exatamente. A Não, gente, a gente não, porque, enfim, algumas pessoas entram em crise de fé porque têm a cabeça, às vezes, muito fechada, né? Em relação ao estudo mesmo, né? Tem aquelas verdades que assumiu para si e não está disposto a ouvir uma dinâmica diferente, né? Aí por isso que se brinca, né? Que perde a fé, mas teologia não é para isso, né? Pelo contrário, né? pois é, nossa, a gente fica cada vez mais apaixonado, a gente fica cada vez mais sedento, né? Bem o contrário. Então, graças a Deus, não, tá tudo firme por aqui. Então tá bom, ótimo. Que bom, padre. Então, muito obrigada por mais essa oportunidade. Olá, todo mundo que está chegando, quem vem mais tarde, com o padre Tiago agora, vamos lá. Tá certo. Bom, vamos pedir a luz do Espírito Santo, como sempre, né? Fizemos os 2 dias, para que ele aqueça nosso coração, também a nossa mente, para a gente ir acolhendo aquilo que tentará ser passado a nós, mas especialmente, como temos pedido desde o início, para que ele também nos ajude a ser também cristãos e cristãs ecumênicas. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Antes de começar, eu só queria fazer 2 registros, né? Tá. Eu comentei aqui, acho que ontem, se eu não me engano, né, da minha inspiração para a docência, e me referia à professora Maria Angélica, e de fato é mesmo. Mas eu queria fazer menção também a uma pessoa conhecida também aqui do Deus Convida, que é o Dom Paulo, né? Dom Paulo foi meu professor na graduação de ecumenismo, né? Foi meu professor de ecumenismo. E quando eu terminei a teologia, eu fiz um trabalho é, dentro do campo ecumênico e, providencialmente, foi a professora Maria Angélica que orientou o meu trabalho e o Dom Paulo foi o leitor, né? Então, eu tenho um carinho, uma gratidão muito grande também por Dom Paulo, né? Ele está sempre presente aqui, e porque eu estudei também outras disciplinas com ele e tal, né? Então, eu só queria trazer o nome dele aqui presente também como uma forma de gratidão, né? Por isso que Olha tá aí. sorrindo aqui do lado, né? Você fica falando, ele fica sorrindo aqui do lado, ó. Pois é, Que bom, saudade, saudade. uma saudade muito boa e uma gratidão imensa por termos tido a É, oportunidade de conviver com esse homem santo é, mesmo, né? Com uma visão maravilhosa do que realmente é o amor de Deus, de exatamente. acolhimento, né, padre? Que bom que o senhor fez essa referência, muito É. bom. Hoje eu queria partir de 2 textos bíblicos que é bastante conhecido de todos nós, inclusive são bastante conhecidos por todos nós, que estão nos Atos dos Apóstolos, né? Porque destes textos é que foi, digamos assim, retirada a ideia de como a unidade da igreja deve se mostrar.
Tá. quais são os três âmbitos, digamos assim, essenciais, né? O primeiro é o de Atos 2, a partir do versículo 42, né? Atos 2, 42. Nós vamos ler até o 46, mas eu vou pular o 43, tá? Só para a gente ganhar tempo. Atos 2, do 42 ao 46. Um texto conhecido que diz assim: Eles se mostravam assíduos ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os que tinham abraçado a fé se reuniam e punham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens e dividiam-nos entre todos, segundo as necessidades de cada um. Dia após dia, unânimes, mostravam-se assíduos no templo e partiam pão pelas casas, tomando o alimento com alegria e simplicidade de coração. Louvavam a Deus e gozavam da simpatia de todo o povo, né? Este é um texto. O outro texto é o texto de Atos 4, a partir do versículo 32, que nós também conhecemos, que diz: A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuía, mas tudo entre eles era comum. Não havia entre eles necessitado algum. Destes dois textos que nós conhecemos, o retrato da primeira comunidade cristã, a teologia detectou três pontos fundamentais que alertam ou que sustentam aquilo que a gente chama de teologia da unidade, que são a unidade na fé, a unidade no culto e a unidade no serviço. De onde se tira a ideia de unidade na fé? Pelo fato de que o texto de Atos 2, sobretudo, parte do princípio de que eles se mostravam assíduos à doutrina dos apóstolos. Uhum. E os apóstolos, como a gente sabe, foram aqueles que continuaram a missão do próprio Cristo, enviados pelo Cristo, né? Então, perseverar no ensinamento dos apóstolos significa perseverar na fé que a pregação dos apóstolos suscitava, né? Então, a unidade da igreja, ela se mostra especialmente e sobretudo na fé. A proclamação de uma mesma fé já é um modo de a gente construir a unidade do corpo de Cristo. E, inclusive, neste sentido, nós temos, vamos citar assim, os dois símbolos de fé. O chamado símbolo dos apóstolos, que nós rezamos toda a missa, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que é uma sistematização da fé, e temos o símbolo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Enfim, então, as duas fórmulas são justamente maneiras de conservar esta unidade na fé, ou esta perseverança, como se diz no texto de Atos dos Apóstolos, no ensinamento dos apóstolos, já que deles é quem recebemos, né? Ou seja, permanecer na fé é permanecer na doutrina dos apóstolos. E a gente sabe hoje quem a igreja diz que são sucessores dos apóstolos, os bispos, né? Então, daí se tira uma noção importante do porquê da sucessão apostólica, né? Depois, a unidade de culto é o segundo elemento, né? Então, unidade na fé, unidade no culto. Por quê? O culto, ele é consequência da fé. O culto nada mais é do que a expressão da fé, né? Existe aquele famoso princípio, a fórmula, né? Lex orandi, lex credendi. A lei da oração se torna a lei da fé, né? Então, a oração é uma forma da gente se expressar, né? Isso é parte da nossa condição humana, inclusive, né? A gente tem necessidade de sinais, nós somos pessoas comunicativas, né? Então, o culto é uma forma da gente pôr para fora aquilo que a fé conserva dentro de nós, uma vez que a fé é dom, né? Então, a unidade de culto se mostra, sobretudo, no sacramento da Eucaristia, né? E aí nós já falamos aqui da dificuldade em relação a isso, e eu quero terminar falando de Eucaristia. A última coisa que eu queria falar sobre Eucaristia nesse contexto, nós falamos aqui do dado da hipocrisia, né, que seria muito grave se nós, apesar de ainda estar divididos, pensando aqui em outros cristãos, celebrássemos juntos a Eucaristia, né? E por que disso?
Não só pelo dado da hipocrisia, mas porque a Eucaristia é o sacramento que produz e que, ao mesmo tempo, manifesta a unidade da igreja, mostra a unidade. Um exemplo muito bobo, né? Você é batizada, seus vizinhos aí que moram perto de você também são. Como é que, por exemplo, as pessoas que estão aí no seu bairro vão saber que você é batizada? Vão saber que você é cristã? Graças à Eucaristia. Quando essas pessoas virem que você, aos domingos de manhã ou à tarde, enfim, deixa a sua casa e vai participar da celebração da Eucaristia. Por isso a gente diz que a Eucaristia mostra, manifesta a unidade da igreja. E, ao mesmo tempo, a produz. Porque é para ela, ou é através dela, que a unidade acontece. Né? Então, é muito mais profundo do que propriamente aquele dado só da hipocrisia, que já é sério, porque envolve uma questão de pecado e tal, né? Mas existe uma perspectiva também bastante teológica nesse sentido, né? E, por último, a questão da unidade no serviço, né? E quando a gente fala de unidade de serviço, a gente pode fazer duas leituras. A primeira é justamente a perseverança, agora sim, digamos assim, nos líderes, mas pensando líderes não como poder, como serviço, tá? Ou também unidade de serviço, pensando na própria prática da caridade, que, como já falamos aqui ontem e anteontem, é um elemento que também nos une a todos como cristãos, né? O desejo de mais amor, de mais paz, fraternidade, e assim por diante. Então, estes três elementos, unidade de fé, unidade de culto e unidade de serviço, é o que, no fundo, a gente busca manter em comum. Muitas coisas, se a gente for parar para pensar, nós já o temos, né? Nós já temos em comum. Quando, por exemplo, você pensa que a Igreja Oriental, os ortodoxos, rezam o mesmo símbolo de fé que nós, creem em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, né? Enfim, a mesma fórmula. A única coisinha diferente é que nós acrescentamos: creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho. Né? O símbolo original não diz isso. Diz só e procede do Pai. Só. Agora, por que isso? Veja, a época da divisão, só para dar um exemplo, a época da divisão isso pesou bastante. Por quê? Os ortodoxos, os orientais, têm os concílios ecumênicos como a espinha dorsal da fé. E nós, ocidentais, inserimos a questão e do filho por uma questão, digamos assim, de fé num determinado lugar, onde, neste lugar ali onde seria a Espanha hoje, tinha-se chamados os cristãos arianos. Não sei se todo mundo sabe o que é o arianismo, mas Ario foi um herege da igreja primitiva que pregava que Jesus não era Deus com o Pai, né? Jesus era subordinado ao Pai. Então, na tentativa, neste lugar específico, na Espanha, de tirar a ideia do arianismo, então se inseriu no símbolo de fé essa expressão: creio no Espírito, Senhor que dá a vida e procede do Pai e do Filho, para tentar eliminar o arianismo. Só que o uso disso começou a se difundir aqui no Ocidente, até que na metade do século XI, o Papa decide inserir no símbolo de fé, nosso aqui ocidental, a expressão filioque, a gente diz, né, que significa e do filho, mas que os orientais não conseguem aceitar, porque lá o símbolo de fé, Concílio de Nicéia, Concílio de Constantinopla, não dizia isso. Então, para eles, nós traímos o próprio concílio da igreja primitiva, entende? Então, naquela época, isso pesou muito. Hoje, já não se diz isso. Se diz que são maneiras diferentes de interpretar o mesmo mistério. Por quê? Os orientais dizem que só o Pai é fonte da divindade. Por isso é dele que ele gera o Filho e procede o Espírito. Tanto é que, não sei se enriquecimento cultural também, né? Vocês sabem que os cristãos orientais fazem o sinal da cruz com os 3 dedos juntos, né? E nós fazemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Os orientais fazem o inverso. Mas por quê? O Pai é a fonte, o Filho que veio do Pai, daí movimento de descida, a kenosis, né? E que está sentado à direita do Pai, à direita. Então, o Espírito
Santo para eles está só aqui na esquerda. Não é como nós que dizemos Espírito Santo. Né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo. Uau, que Agora, legal. é, agora sim, tudo bem, nós fazemos diferente. Agora, uma questão pontual. Isso é errado? É certo? Estamos certo nós? Estão certo eles? Entende? São maneiras diferentes de interpretar a mesma fé. Vou dar um outro exemplo bobo. Nós celebramos aqui a Eucaristia com o pão sem fermento, certo? Uhum. Os orientais celebram com o pão com fermento. Por que nós celebramos com o pão sem fermento? Porque nós procuramos chegar ao máximo possível, o mais próximo da matéria-prima, de modo que haja menos manipulação. Até como herança também da própria cultura judaica, né, que usava pão ázimo. Já os orientais, eles entendem o fermento como sendo o princípio de vida que faz com que o pão, a massa, possua, digamos assim, possua vida, né? Então é como se fosse a alma humana, vamos dizer assim, que Deus deu ao Filho e que o fez um ser vivente. É aquilo que faz a massa ter vida, né? Também é uma teologia bonita, entende? É errado? É uma maneira de compreender o mistério, né? Que lá atrás, na época da divisão, pesou, mas que hoje a gente entende como uma compreensão diferente do mesmo mistério, entende? Padre, Então, deixa eu fazer uma pergunta que agora eu fiquei na dúvida. Para nós, quando a gente entende que o Espírito procede do Pai e do Filho, mas o entendimento é, o Espírito procede do Pai, a pedido do Filho, ou seja, uhum, vem do Pai, passa pelo Filho e chega a nós. uhum, Mas a fonte é o Pai. É isso ou uhum. não? Eu gosto muito da teologia de Agostinho, não sei se já ouviu, se você já ouviu em algum momento, né? Ele usa três figuras muito bonitas, né? O amante, o amado e o amor, né? O Espírito é justamente o que faz o elo entre o Pai e o Filho. Juntos eles expiram o Espírito Ah, Santo. A expressão é essa, expirar, né? Do amor dos dois, o Espírito Santo é processado. Essa é a nossa compreensão. Para os orientais, não. O Pai permanece sendo a fonte da divindade. entendi. Mas aí, entendeu? Mas é o que eu estava dizendo. Em termos concretos, também é uma teologia bonita. A gente não pode dizer que está errado ou que está certo. É uma teologia bonita, uma forma diferente de expressar a mesma fé, né? E, aliás, uma coisa bonita de se notar e de se dizer é que os orientais desenvolveram muito mais essa dimensão pneumatológica do que nós aqui, os ocidentais, né? Então, enfim, são maneiras diferentes de compreender o mesmo mistério, tá? Uhum. Mas, quer dizer, se busca unidade de fé, né? O nosso termômetro permanece sendo o símbolo niceno. E a única coisinha que nós temos diferente é essa daí, que o Espírito vem do Pai e do Filho. Mas, curiosidade, não me lembro exatamente o ano preciso agora, eu precisaria até buscar na internet, mas se eu não me engano foi ali 2004, o Papa João Paulo II rezou o símbolo niceno junto com o patriarca ecumênico, e o Papa João Paulo II rezou em grego, que é o texto, digamos assim, original, e ele não disse e do filho, né? Ele não disse. Em respeito ao patriarca, ele rezou tal como previu o concílio ecumênico. Então, é um sinal de abertura também grande, né? Para dizer, não muda nada, né? Você não É está uma contrariando a fé, porque vem do Pai, justo, né? né? Não está contrariando a fé, não está se dizendo nenhuma heresia, enfim, né? A Trindade está implicada ali de algum jeito, né? Então, enfim, citei esse acontecimento do Papa João Paulo II para falar a mesma coisa de ontem, né? São acontecimentos que a gente não dá valor. A gente pode ter visto lá na época, no Google, Papa João Paulo II reza ao creio com o patriarca e omite o filioque. A gente diz, nossa, que bonito, né? Mas do ponto de vista da busca pela unidade, isso tem uma força tremenda, né? Porque o Papa está se colocando numa condição realmente de humildade muito grande, né? Vou dar outro exemplo, também acontecida por João Paulo II. Estou falando muito dos orientais, mas enfim. João Paulo II, por exemplo, em 1204 aconteceu
uma das cruzadas, foram 7 ao todo, foi a quarta, e os cristãos invadiram onde era Constantinopla, que até então nunca tinha sido invadida, e saquearam e mataram os irmãos cristãos, né? Essa é uma ferida muito aberta no coração dos cristãos ortodoxos. O contexto não vem ao caso agora, mas se invadiu Constantinopla e se roubou, inclusive, relíquias que se tinha lá na época, né? E o Papa João Paulo II, no comecinho dos anos 2000, chamou o patriarca até o Vaticano e devolveu algumas dessas relíquias que haviam sido roubadas. Então, quer dizer, é um gesto também muito marcante, muito significativo e de muita abertura, né? Tem força essas coisas. Como, por exemplo, o Papa Francisco, em 2015 ou 16, não me lembro agora de cabeça, a maior expressão da Igreja Oriental atualmente é na Rússia, onde está o Kirill, o patriarca Kirill, né? Nunca na história da humanidade o Papa havia se encontrado com o patriarca russo, que é onde está o maior grupo ortodoxo. E o Papa quis encontrar Kirill. Kirill, na ocasião, disse que não estaria no país, estaria fazendo uma viagem. O Papa disse, eu encontro você então no aeroporto. E o Papa fez uma viagem até Cuba. Olha só, não foi até a Rússia, mas ele foi até Cuba, onde encontrou o patriarca, e os dois têm a imagem bonita dos dois se abraçando, né? E segundo também se conta, o Papa Francisco disse, finalmente. E o patriarca disse, já havia passado da hora. Ai, que bonito. Então, são marcos, né? Enfim, e que a gente precisa levar em consideração. Só para a gente, né, enfim, dentro daquilo que eu preparei hoje, eu vou continuar no capítulo 2º do decreto que a gente estava lendo, Unitate Sed Integratio, para dizer quais são os passos, vamos dizer assim, que a Igreja nos deu naquela época, mas que certamente continuam válidos para a gente poder realizar, digamos assim, o ecumenismo concretamente, não fique só, digamos assim, no campo das ideias, né? Eu estou ali no capítulo 2, depois vocês poderão conferir, se quiserem, no decreto sobre o ecumenismo. A primeira coisa importante que o decreto diz que é necessário para a gente se empenhar mais na questão ecumênica é a renovação da igreja. Entender que a igreja não é uma estrutura imutável, mas que ela também, como vive na história, vira e mexe e precisa estar aberta a reformas, né? E nesse sentido, o documento é muito perspicaz em dizer que, se a igreja reconhecer que ao longo da história, na maneira de anunciar a fé, houve falhas, diz o documento, que tudo isso seja reta e devidamente reformado no tempo oportuno. E aí eu volto a dizer aquilo que eu disse no primeiro dia. Não é porque a igreja não sofre de mal de Gabriela. Eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, né? A igreja está na história, está sujeita também um pouco àquilo que a história tem como contexto, né? No modo de anunciar a fé, a igreja sempre precisa se renovar. Esse é um primeiro ponto, né? O segundo ponto é o que o concílio chama de conversão do coração. E ele começa dizendo exatamente isso, né? Que não há um ecumenismo verdadeiro sem conversão interior. Em que consiste essa conversão interior? Ele dá três pontos, né? O primeiro, a renovação da mente. Nós falávamos aqui ontem, né? Mudar a cabeça. A renovação da mente. Depois, a renúncia de si, uma certa abnegação daquilo que a gente tem. Agora, o terceiro ponto que é bonito, né? Uma efusão grande da caridade. O ecumenismo é, no fundo de nossa parte, também um olhar de misericórdia, um olhar de caridade. Com isso, eu não estou querendo dizer de forma alguma que os cristãos de outras comunidades são coitados, vamos dizer assim. Não se trata disso, né? Mas é porque é caridade no sentido de que para nós também, como dizíamos ontem, não é um exercício muito fácil, né? Então, é preciso que haja esforço da nossa parte nesse sentido. É neste parágrafo 7, em que a igreja pede perdão. Um texto muito bonito, né? Ali no parágrafo 7, a igreja diz: pedimos humildemente perdão a Deus e aos irmãos separados, assim como também nós perdoamos aqueles que nos ofenderam.
o momento em que a igreja reconhece que no decorrer da história também teve sua parcela de culpa naquilo que diz respeito à causa ecumênica, né? O próximo item que fala o documento é a oração pela unidade cristã, que falamos disso também ontem, né, do ecumenismo espiritual. O documento se refere à oração como a alma do movimento ecumênico. Alma, princípio de vida, ânima, aquilo que faz movimentar, né? Então, o documento diz que é lícito e até desejável que nós, os católicos, nos unamos aos irmãos separados na oração. E diz que estas orações comuns são um meio muito eficaz para poder levar à sonhada unidade. Que a gente esteja junto para rezar. E aqui a gente tem que tomar um certo cuidado. Existe um termo teológico que nós chamamos comunicatio in sacris, comunicação do que é sagrado, que é aquela ideia meio banal até que a gente tem, de que a gente pode abrir mão de certas coisas, inclusive até do ponto de vista litúrgico, para em vista da causa ecumênica. E não é isso, não é essa a proposta do ecumenismo, né? Isso é relativismo, isso é perigoso, né? Exigirá renúncia? Sim, mas não desse jeito. Nesse sentido, o concílio é bastante incisivo em dizer que é preciso que haja um discernimento muito prudente da autoridade episcopal local, ou seja, do bispo, né? Quando se tratar daquilo que diz respeito a esse diálogo ou uma celebração ecumênica, né? Que hoje em dia até têm sido mais comuns, digamos assim, mas que na prática se resumem muito mais em partilha da palavra, coisas assim, né? Mas, por exemplo, eu não posso lá celebrar uma missa, vamos dizer assim, vamos imaginar uma missa com os luteranos, que não aceitam o valor sacrificial da missa, e aí, por conta disso, eu vou omitir da missa a essência dela, que é justamente ali o momento da oração eucarística, enfim, tudo isso, né? Não dá. Isso não é ecumenismo. Isso é perigoso para a igreja, tá? Então, quero deixar isso bastante claro, para a gente não achar que pode abrir mão do que a gente crê, do que a gente tem como verdade em vista da causa, né? Depois, um outro ponto, e esse toca-nos diretamente a todos, né? É importante que a gente conheça a cabeça dos irmãos separados. Olha que interessante, né? Católicos, diz o documento, precisam estar devidamente preparados para conhecer. E conhecer o quê? Olha só os elementos que ele coloca: a doutrina, a história, a vida espiritual e litúrgica, a psicologia religiosa e a cultura dos irmãos separados. Psicologia religiosa, como é que a gente vai conhecer isso, né? Mas ele está dizendo, por isso que falou da renúncia de si, né? Pare um pouco e se coloque como se fosse um deles. Pense com a cabeça deles. Isso vai ajudar você no exercício ecumênico a se aproximar de novo, partindo daquilo que nós temos em comum, não do que nós temos separado, né? Depois se fala também de formação ecumênica, que é o que a gente está propondo aqui, né, Bia, inclusive, que você propôs, né? Momentos como esse, de partilha, de conversa, né? Isso ajuda também a gente, pelo menos a, digamos assim, não só falar sobre, mas abrir um pouco a cabeça em enxergar as coisas de uma forma diferente, né? Por último, a exposição clara e fiel da fé. E aqui eu quero dizer a todos com muito carinho. Muitos de nós nos orgulhamos, e é muito bom isso. Nós amamos, por exemplo, o discurso apologético, né? A defesa da fé, a defesa da igreja, isso é muito bom. Só que, vou ler literalmente como diz o documento, o modo e o método de formular a doutrina católica de forma alguma devem se transformar em obstáculo para o diálogo com os irmãos. A gente não abre mão da fé, a gente tem que defender a fé e defender a igreja. Mas isso não significa que eu tenho que enfiar a goela abaixo aquilo que eu acredito, a ponto de a doutrina se tornar, mais do que ela já é, um empecilho para o diálogo, de forma alguma, né? Daí, de novo, vamos partir do que temos em comum. Se a gente for partir do que tem separado, viver isso aqui é muito difícil, né?
tem que partir do que se tem em comum. A doutrina não pode ser um motivo, um modo de formular, a maneira de anunciar a fé, não pode ser digamos assim, um instrumento para dificultar o diálogo, né? E depois, o último elemento que diz aqui, a questão da colaboração com os irmãos separados, né? Onde for possível que a gente esteja junto, né? Outro dia, na faculdade, eu gostei muito da observação de uma aluna, inclusive, eu gosto bastante da aluna, pessoalmente falando, e quando eu toquei nesse assunto, ela até deu um exemplo corriqueiro e disse assim, pois é, padre, e de fato, né, quando, por exemplo, alguém, vamos imaginar, um motoqueiro é atropelado na rua, você vai lá socorrer, você não pergunta se ele é católico, você não pergunta se ele é testemunho de Jeová, você ajuda, porque isso faz parte do próprio instinto de humano, né, da própria humanidade. E é um pouco isso, né, colaboração dos irmãos separados quer dizer não colocar a confissão de fé acima do dado do humano. A humanidade, acima de tudo, é o que nos congrega. A religião digamos assim, é uma parte nossa, mas não é o nosso todo, né? Então, existe o senso de humanidade, até uma coisa que é instintiva, né? E a gente precisa deixar isso falar também, às vezes, né? Não só, digamos assim, com isso não estou dizendo que a gente tem que abrir mão da fé, pelo amor de Deus, mas também deixar esse instinto de humanidade falar, às vezes, sabe? Mais do que o dado propriamente de fé, Ô, né? padre, eu acho que na verdade o que o senhor está falando é deixar o amor falar em nós, né? Porque nós, Isso, primeiro, a gente ama. isso, Então, já que o senhor isso. citou a sua aluna, eu também vou tomar liberdade aqui de dar dois exemplos muito lindos, que agora, com essas lives, eu enxergo o tamanho da graça que foi, que talvez eu não tivesse noção quando aconteceu. Nós fomos agora numa peregrinação para a Terra Santa. Uhum, Logo que a gente começou o encontro dos grupos ainda aqui para preparação, um dos passageiros levantou e falou assim: eu sou protestante, mas estou muito feliz de fazer essa peregrinação com vocês. uhum, Todo mundo abriu um olho, uhum, né? Ok, não falamos nada, a pessoa foi acolhida, fomos para a viagem e foi uma bênção, porque nós partilhávamos a palavra, as partilhas eram muito lindas, houve uma integração total e isso realmente causava uma alegria verdadeira na gente. uhum. E eu acho que mesmo sem entender isso, é porque a gente vivia uma união, né? Às vezes a gente nem está entendendo o que está acontecendo, aquilo faz a gente tão feliz, a gente nem sabe por quê, mas é porque a gente está na vontade de Deus. Uhum, E quando nós chegamos em Belém, a gente precisou trocar de guia, enfim, e entrou um guia para ficar com a gente, que era ortodoxo. E nós fomos participar da missa. E ele falou para mim, não, eu vou ficar aqui fora. Eu estou esperando vocês aqui fora. Aí eu falei, como você preferir. Eu falei, mas você é muito bem-vindo, né? A participar conosco, a ouvir. E aí, quando eu reparei, ele tinha entrado, ele estava no último banco. E eu via ele fazendo assim, sabe? E no final, ele veio falar para mim que tinha sido o primeiro grupo que ele tinha tido a oportunidade de participar, de ouvir, e que aquilo tinha feito também muito bem para ele. E ele tinha gostado muito. E para completar, a nossa guia local era judia, que depois a gente vai falar um pouquinho aqui de diálogo interreligioso. uhum. E nós também conseguimos, com a graça de Deus, acolher e ter um entendimento muito bom, apesar de difícil, mas a gente conseguiu integrar e acolher. E no dia que todos nós colocamos a camisa do nosso grupo, eu dei uma camisa para ela, e ela apareceu com a camisa vestida. E ela falou também, ela falou que ela nunca tinha vivenciado um acolhimento tão verdadeiro e o quanto ela se sentia bem ali com a gente, que era a primeira vez também que ela vestia uma camisa de um grupo católico na Terra Uhum. Santa. E isso para dizer que se a gente deixa o amor primeiro viver na gente, se a gente nem fica racionalizando tudo, se a gente deixa viver, né, padre? Primeiro a gente ama. Isso, claro, claro. E aí vem muito Santo Agostinho também que diz, não é? Ame e faça tudo o que você quiser. Ame e faça tudo o que você quiser. Porque se você amar de verdade, tudo o que você fizer será pautado pelo amor, né? Então, por isso que em primeiro lugar tem que existir o amor, né?
para trazer talvez uma palavra mais para o nosso tempo, para não ficar... Porque quando se fala em amor, talvez as pessoas tendem a romantizar muito, né? Até que fazem crítica nesse sentido, né? Talvez a palavra seja tolerância, né? Que é possível conviver, mesmo sendo de comunidades cristãs diferentes, ué. E eu queria ir terminando falando também que, no conjunto dos documentos do Vaticano II, existe uma declaração em latim chamada Nostra Aetate, é uma declaração curta, que fala sobre a relação da Igreja com as religiões não cristãs, né? Logo, estamos falando daquilo que a gente chama de diálogo interreligioso. E eu gostaria de ler um textinho aqui, curto, né? Desta declaração, quando diz assim: a Igreja Católica não rejeita o que é verdadeiro e santo em todas as religiões. Considera suas práticas, maneiras de viver, preceitos e doutrinas como reflexo, não raro autêntico, da verdade que ilumina todos os seres humanos. Olha que bonito, né? Anuncia, porém, a Cristo, a igreja, anuncia, porém, a Cristo, e se sente obrigada a fazê-lo, como caminho, verdade e vida, em quem todos somos chamados a encontrar a plenitude da religião e em quem Deus reconciliou consigo todas as coisas. Então, a igreja reconhece que existem elementos salutares também nas religiões que não são cristãs. E ele citou aqui alguns, né? Preceitos, doutrinas, maneiras de viver, práticas. Mas, é claro, a igreja existe para anunciar o Cristo. Então, ela vai continuar fazendo isso. Mas, de novo, com cautela. Não é impondo, não é a força. Né? E é interessante que o decreto, por exemplo, menciona algumas religiões, né? Poucas, mas algumas. Né? Por exemplo, o hinduísmo, fala rapidamente sobre o hinduísmo, fala rapidamente também sobre o budismo, né? Mas as religiões a que a igreja mais dedica atenção, digamos assim, é a religião muçulmana, em primeiro lugar, e depois a religião judaica, né? Com quem, sobretudo os judeus, a igreja mantém uma ligação muito estreita em virtude de pertencermos todos, assim se refere o documento, à raça de Abraão, né? A grande questão que sempre fazem quando falamos de diálogo interreligioso é como. E a minha resposta para isso sempre é, tanto para ecumenismo quanto para diálogo interreligioso, né? Se nós soubéssemos como, certamente a igreja já teria resolvido esse problema, né? Grande meta, eu acho que está nas nossas mãos agora, como cristãos, como católicos, enfim, é articular este como, né? Detectar que talvez ao longo da história já foram feitos percursos que não deram certo, mas que agora, eventualmente, podem ser mudados, podem ser diferentes. Né? No caso dos muçulmanos, por exemplo, a igreja aqui nessa declaração Nostra Aetate, ela fala, por exemplo, embora os muçulmanos não conheçam Jesus como Deus, eles veneram-no como profeta, prestam homenagem à maternidade virginal de Maria, e a ela se dirigem, às vezes, com grande devoção. Vivem na expectativa do dia do juízo. Veja que, olha só, o documento faz um esforço para quê? Para ir naquilo que nós temos em comum. É sempre assim, né? Precisa ser assim sempre. Eu vi que alguém colocou uma pergunta aqui sobre a questão sobre a questão das religiões afro, né? É sempre bom dizer que, historicamente, não sei se era do conhecimento de todos, mas historicamente, por exemplo, os negros não poderiam participar das igrejas próprias dos brancos. Se você for, por exemplo, em São João del Rei, Minas Gerais, você vai ver lá que tem as igrejas que eram dos brancos e tem as igrejas que foram construídas pelos próprios negros, para que eles também pudessem ter a sua forma de culto, né? Depois, com o desenvolvimento dos quilombos, quando os negros também conseguiam, entre aspas, sua liberdade, eles procuraram também a sua forma de prestar o seu culto. Por isso que, muitas vezes, algumas pessoas dizem assim, mas X é a mesma Nossa Senhora tal, né? Enfim, pega um nome, né? Não me vem agora nenhum na cabeça, mas pega, por exemplo, lá um termo
que é próprio das religiões afro, traz para o catolicismo e diz, é a mesma coisa, né? Porque, de fato, existem alguns elementos que são comuns. Mas, a pergunta, né, como lidar? É diferente. E a questão aqui coloco é a seguinte, a gente aceita. E aceitar não significa concordar. Até porque, se a gente concordasse, seja com a religião afro ou com qualquer outra coisa, a gente seria daquela religião e não da nossa, né? Então, a gente, em primeiro lugar, precisa fazer um processo muito grande de aceitação, né? Esse é um passo importante. E depois reconhecer que, lamentavelmente, o Brasil é um país onde há um sincretismo muito grande, né? Existe muita mistura. E aí eu vou para outro exemplo, o próprio espiritismo. A gente tem pessoas na Igreja Católica, por exemplo, que vão no centro espírita e acham que está tudo bem. Não, mas eu vou lá, recebo um passe e está tudo certo, né? E às vezes, veja, a pessoa, ela nem tem culpa disso, porque ela vai em cima daquilo que ela ouviu, né? Ela não sabe que por detrás existe uma doutrina de reencarnação, que não existe comunicação com os mortos, essa coisa, né? Que para nós é verdade de fé, né? Às vezes a pessoa demora para ter essa compreensão, então ela está ali até de forma inocente. Mas a gente já vai com um julgamento bastante pesado em cima, né? Não pode, sim, né? Então, a paciência, o zelo, o cuidado e, sobretudo, libertar-se de preconceitos, né? As religiões afro, talvez, não vou dizer com certeza, porque precisaria de dados, mas talvez sejam as religiões que mais sofrem preconceitos nesse sentido, né? E até pelos termos que a gente usa, né? É macumba, é não sei o quê, né? Enfim. E aí, por exemplo, dentro do... Agora me foge se é candomblé ou se é umbanda, mas numa dessas religiões, vocês quando veem, por exemplo, lá a macumba, que a gente passa para o outro lado, né? Vocês podem reparar que quase sempre estão nas esquinas. Por quê? Eles acreditam que os Exus, aqueles que provocam a desordem, ficam nas encruzilhadas. Então, eles fazem a oferta ao Exu nas encruzilhadas, para que ele acolha aquela oferta e ali exista a paz. Não há nada de mal nisso, né? Existe a maldade? Claro que existe. O próprio Papa Francisco escreveu isso na exortação sobre a santidade, né? Que uma das coisas, um dos maiores erros que nós podemos cair é acreditar que o diabo não existe e não está agindo no mundo. Ele existe, sim. Existem pessoas que fazem o mal, existem pessoas que cultuam as trevas também, infelizmente, né? Mas a gente não pode ir com um discurso que generaliza, né? Colocar todo mundo no mesmo balaio e, enfim, misturar tudo, né? Então, respeito, compreensão, tolerância, aceitação, né? E eu digo com toda a caridade do mundo, você acabou de dar um testemunho nesse sentido, né? Quando a gente se dispõe a sentar junto para entender o outro lado, a gente se surpreende. Por quê? Porque a gente vai ver que muito daquilo que a gente carregava como preconceito, como ideia preconcebida que foi se espalhando, a gente vê que não é verdade, né? Então, fica essa, acho que como palavra final da minha parte, ao menos, acho que fica essa tarefa para a gente, né? Quando falarmos de tolerância, não só no sentido de, talvez, aceitar o diferente, mas que a gente se disponha a estar junto, né? E não a evitar. Eu até falei ontem lá de quando a gente era seminarista que a gente ficava brigando para ver quem ia naqueles que não eram católicos, porque a gente sabia que era mais difícil, né? Não pode ser assim. Não pode ser assim, né? A gente tem que ter também a mesma disponibilidade, a mesma abertura para ouvir o lado diferente da gente. E ouvir não significa que a gente vai concordar e que a gente vai aceitar, mas a gente vai ouvir, né? Enfim, acho que é um pouco isso, né? Dentro de tudo que eu disse, talvez que fique como lição final para a gente, né? Não sei se você quer falar alguma coisa, Bia. A minha pergunta para encerrar foi exatamente como o senhor terminou, padre, perfeito, porque, pelo que eu entendi o que o senhor falou para nós, os cristãos têm o que é o mais importante, que é a fé em Jesus, Uhum. Filho de Deus, o nosso Salvador,
e a gente não deve buscar uma uniformidade, mas uma unidade, porque nós temos o principal, né, que é Jesus Cristo como nosso Redentor. Já no diálogo interreligioso, aqueles que não creem no Cristo, nós temos sim o dever de anunciar a verdade, de apresentar o Cristo, sempre da forma mais pertinente para o momento, com cautela, com cuidado, mas não deixar de proclamar a verdade, né? É Cristo. Então, acho que isso é a grande diferença do ecumenismo com o diálogo Sim. interreligioso, né? O ecumenismo já pressupõe, aliás, é pressuposto para o ecumenismo é a fé em Cristo, né? Ao passo que o diálogo interreligioso não. O desafio é justamente anunciar o Cristo. Mas para ambos, lembrem-se, partir do que temos em comum, nunca das diferenças, nunca das diferenças, né? Que é a nossa tentação, nossa tendência, né? Sempre partir daquilo que a gente tem diferente. Quando a gente fala, como a gente comentou outro dia, né? Falar de luteranos, a primeira coisa de protestantes, a primeira coisa que a gente vai se referir é a questão das imagens. Mas, meu Deus, tem tanta coisa dentro da fé, a gente precisa começar a falar justamente a partir das imagens, né? Não pode partir de outros temas, de outros assuntos, né? Enfim, então sempre do que tem em comum, tá? É isso. Excelente, padre. Eu acho que a gente, fora aquela pergunta da Mara, como pergunta, acho que não tem, mas se alguém quiser colocar alguma coisa. A própria Mara disse que participou de um encontro, né, no Mosteiro de São Bento com o padre Bison, que tinham representantes, né, de judaísmo, protestantes, e que foi muito bonito, cada um falou um pouco. É, a gente tem que saber ouvir e conhecer, né? Eu queria Ai, dizer, aproveitando que ela citou o Bison, eu queria citar três nomes de pessoas importantes nesse campo ecumênico que escrevem ou se dedicam a isso do ponto de vista mais prático também, né? E que são, de fato, referências para nós, né? O primeiro é o Elias Wolff, se escreve com W, Wolff, né? Elias Wolff. Eu costumo dizer que, brincando, claro, né, que eu acho que o Elias Wolff, ele dorme sonhando com o dia em que a gente vai celebrar a Eucaristia todos juntos, né? Porque sempre que sai uma revista científica, uma nova edição, tem um artigo do Elias Wolff e ele consegue trabalhar todos os temas pensados na perspectiva ecumênica. Então você vai achar artigo dele falando sobre sinodalidade em perspectiva ecumênica, sobre colegialidade, sobre perspectiva ecumênica, enfim, né? Então é uma liderança no campo acadêmico, né, dos estudos, da reflexão, enfim, né. Depois, um segundo nome importante é o próprio cônego José Bison, que você citou aí. José Bison é padre aqui na Arquidiocese de São Paulo, e o José Bison tem ali no Paraíso um centro chamado Casa da Reconciliação, que, se eu não me engano, inclusive ele mora lá também, mas é uma espécie de um centro onde tem uma biblioteca ecumênica, enfim, né? E é um lugar também para que os líderes das diferentes religiões possam estar juntos, conversar e tudo mais, né? Então, o José Bison também é um nome importante nesse sentido. E um terceiro nome de um padre, ele é deoniano, é o padre Marcial Massaneiro, que também já escreveu bastante sobre essa temática e se dedica também à causa ecumênica, né? Então, são três nomes atuais de pessoas que estudam ou se dedicam à prática ecumênica, tá? Só para deixar também esse recado, né? Alguém me perguntou aqui, eu vi aqui, sem saber, sobre a Lívia, minha paroquiana, inclusive, ela perguntou sobre a missa afro, né? E se a igreja aprova, né? Na verdade, Lívia, a questão não é nem a igreja aprovar ou não. A questão é que, lamentavelmente, a missa afro se tornou um evento, né? Missa afro, em tese, seria para ser uma missa para se rezar a pessoas que são da cultura afro e que eventualmente estão vivendo aqui no Brasil. Então você pode celebrar uma missa da maneira como eles celebram lá, para que de um certo modo eles se sintam mais acolhidos, né? A crítica que fazem à missa afro nem é tanto a questão de preconceito ou qualquer coisa nesse sentido, mas é que vira uma espécie de espetáculo, né? Todo mundo põe uma roupa no estilo afro e, enfim, né? O que importa acaba não sendo tanto o sacrifício, muitas vezes,
mas a dança, a música e assim por diante, né? Não é show, a missa nunca é show, né? Então, na verdade, se existe preconceito, não é tanto em virtude, vamos dizer assim, do ponto de vista racial, não é nesse sentido, mas é que às vezes, não estou generalizando, mas às vezes a missa afro, digamos assim, passa um pouco do ponto naquilo que é o essencial da Eucaristia, né? Então, é só este o ponto, tá, Lívia? A igreja, na verdade, não se pronuncia oficialmente sobre isso, né? Porque vai do discernimento de cada pároco, em tese, permitir ou não, né? Mas o ideal, repito, o ideal seria que ela fosse celebrada onde haja pessoas que são dessa cultura, né? Muito bem. Olha lá, chegou mais uma pergunta aí. Se Padre, nós podemos dar um conselho. qual conselho podemos dar para um católico batizado foi para um bando? Então, essas perguntas são complicadas porque uma pessoa que migra de religião ou migra de comunidade cristã também, a gente tem que entender qual foi o motivo que levou a essa mudança, né? E o que é triste, eu não sei se foi o caso, o que é o triste é que essas pessoas muitas vezes migraram de comunidade porque se decepcionaram com a igreja. Existem esses casos também, né? E nesses casos, você operar essa volta, né? A palavra que você colocou aí foi volta, se torna mais difícil, né? Porque você tem que, digamos assim, tratar o trauma daquela pessoa, né? Porque você concorda comigo que alguma coisa tem. Alguma coisa ela viu, ainda que não seja verdade o que ela viu, ou ela entendeu do modo errado, mas alguma coisa ela viu, detectou, entendeu, que fez com que ela procurasse outra religião, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado em relação a esse aconselhamento, né? Porque, no fundo, nesse caso, o argumento nem é tanto voltado mais para a questão do Cristo em si, mas é muito mais uma questão institucional, até jurídica, né? A pessoa tem críticas em relação à igreja, à instituição, não propriamente ao Cristo em si ou à compreensão do mistério de Cristo, né? Então, é uma questão complexa, né? Acho que cada caso tem um caso, não uma resposta pronta para isso, né? Exatamente, padre. E acho que até completo isso que o senhor falou, quando o senhor citou que nós precisamos, né, o que fazer para conseguir pensar numa prática mesmo para o ecumenismo acontecer. O senhor falou, nós temos que, Uhum. inclusive, entender, né, a mente do irmão separado. Justo. Só que olha só, né, gente, que o padre falou que a gente precisa entender isso. Só que antes da gente conseguir entender o outro, a gente tem que se entender. Então, Justo. muitas vezes também a pessoa acaba abandonando o catolicismo porque acha difícil. Mas por Uhum. quê? Porque não se dá a oportunidade de estudar. Uhum. Vai à missa simplesmente aos domingos, muitas Uhum. vezes não consegue entender a homilia porque está tão fora do Uhum. contexto, não fez durante a semana uma leitura, né? Não tem intimidade com a Bíblia, não frequenta nenhuma pastoral, nenhum curso que a paróquia propõe, não entende. Chega uma pessoa de uma outra religião com um palavreado muito mais fácil, Uhum. que te Uhum. responde as dúvidas de uma forma muito simples, aquilo te conforta, Uhum. o catolicismo não está te confortando porque você não está entendendo, e Uhum. foi embora. Foi embora, Justamente. né? Então, esse primeiro, para a gente poder dar esse passo, que entendo eu que é grande do ecumenismo, primeiro vamos entender o que a gente vive para depois poder falar e pensar no que o outro vive, né, padre? E às vezes, Bia, eu digo isso com toda a caridade do mundo, isso se dá muitas vezes nos momentos em que a pessoa está atravessando dores, Exatamente. né? E Perda às de vezes alguém. a pessoa, por exemplo, deixa de ir à comunidade, a gente nem dá falta, Uhum. entendeu? Aí numa hora dessa é que chega um líder, eventualmente, ou alguém de outra comunidade, faz um convite, a pessoa vai e ouve alguma coisa que confortou, pronto, né? Abraçou o caminho diferente. Então, por isso que não dá para dar uma resposta pronta para essa pergunta, né? Que ela faz. Acho que depende muito das circunstâncias, né? É A isso Maria aí. Cecília, só comentando aqui, ela colocou que lembra quando eu defendi a monografia da empolgação de Dom Paulo, né? E eu só me lembro, Maria Cecília, que eu estava muito nervoso, né? Porque Dom Paulo, você sabe mais do que eu, era extremamente exigente, né? Se me permitem aqui um comentário até, na última prova do Dom Paulo, eu disse assim, poxa vida, Dom Paulo, eu vou terminar a teologia, não vou conseguir um nota 10 sua, não é? E aí ele estava corrigindo as provas, nós estávamos ali na sala, da última matéria, eu não lembro qual era,
E aí, de repente, ele fez assim: saiu! Saiu! Aí nós olhamos assim, ele olhou para mim e falou: saiu sua nota 10, viu? Aí eu fui lá pegar a prova e dei um beijo na careca dele assim, né? E aí ele disse assim: ô rapaz, respeita a minha careca, viu? É, mas o Paulo era bastante exigente, de fato. Ai, que bom. Nossa, que bom. Que bom a gente ter essas lembranças, né, padre? Impulsiona a gente a continuar. Uhum. Olha, acho que para a gente encerrar, vou encerrar com esse comentário da Mara e depois aqui da Sol. A Mara diz que os netos dela ainda não foram batizados. Ela sofre com isso, né? A filha está distante do catolicismo, é batizada, o genro é do espiritismo, e é muito duro para os avós, né? Não conseguirem ver os netos batizados. Aí eu vou aproveitar isso e vou fazer uma pergunta, padre. O padre pergunta, né, no batismo para os pais e para os padrinhos se eles querem pedir o batismo ao filho, né? Ou seja, tem que existir realmente a vontade dos pais, não é isso? Lógico, Tem. lógico, consentimento. Né? Então, esse Porque trabalho tem que ser nos é, pais. o batismo é muito sério, porque o batizado em crianças, ele é feito a partir da fé dos pais e padrinhos. Aquele momento que eu sempre faço questão de dizer isso, aquele momento em que os pais e padrinhos renovam as promessas batismais e professam a fé, a última fala é muito bonita, né? Quando diz: esta é a nossa fé, que da igreja nós recebemos e com toda sinceridade nós professamos. Ela é razão da nossa alegria. É um texto lindo, belíssimo, né? A gente faz de modo tão automático, às vezes não presta atenção na força das palavras, né? Então, aquele momento é crucial. Se os pais e padrinhos não têm consciência, não têm o mínimo, né, de noção do que é essa fé, fica difícil, né? Mas o critério fundamental para o batismo, já que você tocou no assunto, qual é? Que exista a fundada esperança de que a criança será educada na fé católica. Aí agora você entende o porquê da exigência do matrimônio e outras tantas que a gente faz, né? É uma forma de assegurar que ela vai ser educada na fé Nós católica. vamos rezando, viu, Mara? Vamos rezando aí pela sua família, e, enfim. Aí a Sol também disse que o filho mudou, foi para a igreja evangélica e chama e convida ela para ir, né? Uhum. Se ela for, ela está cometendo algum pecado? Não, 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 de forma alguma, né? Desde que também a saída não seja uma ida, digamos assim, aquela coisa de, eu vou, mas com aquele sentido de indiferença, entende? Uhum. Porque aí é melhor não ir. Essa que é a verdade. Porque daí, estando lá com esse tipo de sentimento, enfim, né? Mas se for uma ida respeitosa, enfim, né? Sem problema algum, Para ver né? aquilo que nos une, em primeiro É, momento, né? Como primeira decisão. tentar tirar o que nos une. Isso aí. Isso Que aí. bom, padre. Então, olha, muito obrigada. Foi assim incrível. Acho que eu posso falar aqui por todo mundo. Nossa, uma oportunidade mesmo de, como eu falei para a senhora de manhã, de alargar o coração, Uhum. né? Deixar esse amor crescer em nós e buscarmos sermos instrumentos importantes nessa Uhum. caminhada, né, da igreja, já que a gente ama ser membros dessa igreja linda, que a gente possa contribuir, né, com o comunismo e fazer a nossa parte também, sempre buscando aprender mais. Então, agradeço muito essa proximidade, esse carinho, e que a gente possa marcar outros encontros, né, como esse, para continuar falando, não é, do Sim, será. tema, trazendo novidades e falando do Papa, aquilo que o senhor também vem estudando, lecionando, é sempre muito importante. Tá Então venha certo. sempre, sinta-se sempre convidado, Tá que é bom, uma obrigado. alegria e uma oportunidade incrível mesmo para nós, padre. Muito obrigada, viu? Certo. É, vamos então concluir como a gente fez todos os dias, né? Rezando uma Ave Maria, pedindo a bênção de Deus. Dom Fernando precisou ser entubado hoje mais uma vez, então quero que continue rezando por ele. Amanhã, se possível, rezem por mim também, tendo em vista o meu quarto É. aniversário. E tenham-me presente também nas orações de vocês no dia de amanhã, tá bom? Então já Isso. vamos aqui pedir a intercessão de São João Maria Vianney, nessa oração que nós vamos fazer, em especial pelo sacerdócio do Padre Tiago, que continue Uhum. sendo um sacerdócio que frutifica lindamente, que nos toca, nos preenche. A gente fala que Uhum. o sacerdote, né, vocês falam em primeiro lugar, é alguém que foi tirado do meio do povo de Deus para ajudar o Senhor a Isso.
pastorear o seu rebanho. E o Senhor vem fazendo lindamente, Padre. Então, que o Espírito Santo continue te guiando e que o Senhor continue exercendo lindamente esse dom da proximidade, que nós precisamos muito de vocês. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. O Senhor esteja Ele convosco. está no meio de nós. E sois Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, Padre. Então, uma bonita festa para vocês aí amanhã. Não deixem de partilhar as fotos. A Shirley que está aí também, que é sua paroquiana, né? Vai. Manda foto pra gente, que vai ser uma alegria a gente poder comungar desse momento, viu, Padre? Amém. Obrigado. E amanhã na Santa Missa, com a graça de Deus, ofereço pelo Senhor e pelo seu sacerdócio. Amém. Obrigado. Pessoal, boa Tchau, gente. noite. Tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau.